Olá pessoal, eu sou o Pacete, esse é mais um episódio do Tech for Business, um podcast e videocast da Sono, onde a gente fala de negócio, tecnologia, inovação. E hoje, particularmente, é um tema que é um grande desafio para quem é liderança e também para quem está buscando se reinventar, buscando um repertório em tecnologia. É a educação corporativa associada à tecnologia. O que é isso na prática? Com tantos termos, inteligência artificial, cloud, 5G, 6G e por aí vai, o que a gente faz no mundo tão digital? E hoje eu recebo aqui o Bruno Falcão, ele é diretor de negócios da Sua Educação. O Bruno praticamente respira educação e tecnologia voltado ao mundo corporativo e ele vai explicar um pouco para a gente, dar umas dicas aqui para a gente de como navegar nesse mundo tão volátil. Bruno, bem-vindo ao Tech for Business e obrigado pela presença. Eu que agradeço, Pacete, obrigado pelo convite. Estou muito feliz em poder estar aqui com vocês e espero poder contribuir um pouquinho com a nossa vivência em educação corporativa. E, de fato, você falou que é o que eu respiro. Acho que toda vez que eu faço alguma palestra ou participo de algum evento, eu sempre falo que são as minhas paixões, né? Vendas, tecnologia e educação são os meus motores aí na minha vida profissional. Então, estou bem feliz de poder estar aqui falando sobre. Cara, existe uma grande ansiedade, né? Como eu falei, das lideranças, mesmo para quem tá buscando novos horizontes, uma grande ansiedade quando o assunto é treinamento, tecnologia e por aí vai. E a gente vai navegar muito nesse sentido aqui. Dá só um contexto antes de Sou Educação, assim, o que é, no que consiste o segmento de vocês e de que forma vocês atuam? Legal, bacana. Bom, a Soul está há 15 anos no mercado. Nós somos focados em educação corporativa digital, né? Então, a gente trabalha com 4 pilares da educação corporativa. Toda a parte de consultoria estratégica, ou seja, toda aquela empresa que olha e fala assim, preciso ter uma área de treinamento ou um projeto de educação corporativa, a gente ajuda na estruturação disso, né? Então, a gente ajuda com desenho de processos, com a parte toda de análise de sistemas, governança, com toda a parte estrutural necessária para o projeto acontecer. A gente trabalha com tecnologia, né, com conteúdo, então a gente ajuda no desenvolvimento de conteúdos de treinamento e com a parte operacional, né, que é o dia a dia, é a parte de fazer o projeto acontecer, né? Então, você precisa de uma série de pontos ali, de comunicação, de toda a parte de engajamento, de suporte. Então, a gente trabalha com esse contexto dentro da educação corporativa. E a gente, como eu comentei, está 15 anos no mercado, atendemos aí mais de 200 clientes, então a gente tem uma vivência muito, enfim, intensa, né? Mas de muitas conquistas nesse tempo todo. 15 anos, 15 sendo anos. que nos últimos 5 a gente teve uma escola aí chamada pandemia, que eu acho que Exato. para o negócio de vocês mudou muita coisa, né? Acelerou, né? Acho que como muitos negócios, a pandemia acelerou também o nosso negócio por conta do digital, né? Então, no começo da pandemia, a gente, acho que como todo empresário, teve a mesma sensação. Falou, o que vai ser da minha empresa daqui para frente, né? Mas logo no começo a gente percebeu que seria um movimento de aceleração. Com as pessoas indo para casa, né? Não tendo a possibilidade de trabalhar remotamente, trabalhar presencialmente, e aí os treinamentos de fato foram interrompidos, né? Você não tinha como continuar treinando em sala de aula. Então, sempre houve aquela coisa do tipo, puta, não sei se o EAD é para mim, eu não sei se o online funciona na minha empresa. Naquele contexto de mundo que a gente viveu ali em 2020, não existia o será que serve para mim? Eu preciso fazer isso para continuar mantendo as minhas ações de treinamento rodando. E uma coisa que a gente percebeu foi que, além da educação ter feito um papel muito relevante, que é o de manter as pessoas capacitadas, as pessoas se desenvolvendo ao longo da pandemia, foi também uma forma de aproximação das organizações com as pessoas. Então, naquele contexto pandêmico, onde todo mundo, o escritório das pessoas era a sua própria casa, a educação era uma forma de conexão. Né? Então, a gente teve uma aceleração muito, muito grande na pandemia. A Soul, como um todo, veio de crescimentos durante esse período, né? Seguimos em crescimento, mas de fato foi uma aceleração. Foi uma aceleração. Hoje mudou muita coisa, porque eu percebo que é óbvio que é muito, não dá para generalizar, né? Mas muitas empresas ainda, a gente está falando quase 5 anos Uhum. depois, muitas empresas ainda estão tentando entender o seu modelo híbrido, Sim. remoto, e isso vale muito para treinamento também. Uhum. Depois dessa volta, mudou muito a metodologia de vocês. Eu percebo que algumas empresas estão mesclando muito eventos presenciais, né? O Sim. que mudou? Legal. Bom, Pacete, eu sempre falo isso em palestras que, assim, a gente teve
um movimento muito engraçado nesse contexto, né? Então, assim, foi exatamente isso que eu contei. Então, logo no começo da pandemia, puta, eu não sei o que vai ser da minha empresa. 3 meses depois a gente falou, putz, acho que isso vai acelerar a minha empresa. E era isso mesmo, porque todo mundo ligava pra gente e falava assim, putz, sabe aquele projeto que estava engavetado, que a gente não ia fazer porque não era pra gente o EAD, a gente precisa fazer agora, né? Então, foi uma velocidade muito, muito grande, né? Essa mudança. Mas passou 6 meses, as empresas ligavam e falavam assim, pô, eu não sei se o online é para mim. As pessoas não estão engajando, o pessoal não está mais assistindo, o pessoal está cansado de tela, né? E aí a gente falava assim, peraí, mas será que o pessoal está cansado de tela realmente? O que esse seu colaborador que está cansado, que está dizendo que não está engajando porque ele está cansado de tela, faz depois que ele para de trabalhar? Ah, vai assistir Netflix. Então, pera, não é que ele está cansado de tela. É que talvez o conteúdo do treinamento que está sendo passado não seja relevante para essa pessoa, né? Então, assim, isso acontece, né? Então, assim, vamos trazer a culpa para dentro de casa, né? Ou a responsabilidade para dentro de casa. Então, a gente sempre fala para as pessoas assim, é, quando você pensar um projeto de educação corporativa, você precisa pensar a estratégia desse projeto primeiro, né? Tudo precisa partir dela e não o contrário, né? Então, respondendo a sua pergunta, quando a gente fala assim, poxa, muita coisa mudou? Sim, muita coisa mudou. Eu acho que as pessoas começam, né, as empresas começam agora a entender melhor as estratégias necessárias para o desenvolvimento das pessoas, que no fim do dia são as principais impactadas pela educação corporativa. A gente não pode deixá-las de lado, né? Então a gente começa a pensar a estratégia. E quando a gente pensa a estratégia, não é só o online, só o presencial. A educação corporativa, ela precisa ser composta por por uma mescla desses formatos, dessas metodologias, né? Então, o presencial ele tem o seu valor e ele precisa ser continuado, né? Assim como o online também tem o seu valor e ele precisa ser continuado. Então, não dá para você fazer um ao invés do outro. Essas duas coisas elas precisam estar combinadas. Então, por exemplo, poxa, um treinamento recorrente, então que é ministrado a cada 3 meses, puxa, que é um treinamento de 1 hora. Você vai ministrar esse treinamento presencial? Cara, talvez não faça sentido. Talvez um online, como nós chamamos, assíncrono, né? Ou seja, que você tem um estudo autodirigido, ele funcione melhor, ele tem um custo mais acessível, porque você tem a possibilidade de ganhar escala. Imagina que você tem colaboradores espalhados pelo Brasil inteiro. Você não precisa trazer todo mundo para o presencial, você tem a possibilidade de fazer isso remotamente. Show de bola. Poxa, um treinamento que vai ser dado para um colaborador que está acabando de chegar na empresa, é um onboarding que a gente vai fazer. Pô, isso aqui é importante, porque é o acolhimento dessa pessoa. Pô, talvez o presencial faça sentido, né? Então, a gente precisa analisar, né, qual é o tipo do treinamento que está sendo entregue, qual o impacto que eu quero causar naquele treinamento, e a partir disso, eu começo a olhar qual é a melhor metodologia. É presencial? É online? Ah, legal, é online. É online síncrono, ou seja, ao vivo, ou é um online assíncrono, com um estudo autodirigido? Aí a gente pode fazer as melhores escolhas. Então, eu acredito que as empresas começaram nesse momento a olharem de maneira mais estratégica para essas possíveis soluções, tendo como base a estratégia educacional que elas querem, né? E entendendo que o grande segredo é usar o melhor de cada uma delas, e não uma ao invés da outra, sabe? Tem dois aspectos aqui que estão muito claros. Eu acho que primeiro a distinção entre conteúdo e a plataforma em si. Eu Perfeito? acho isso muito interessante porque isso vale para a educação, mas vale para o próprio modelo híbrido. Não é necessariamente sobre a tela, sobre a reunião online, mas sim sobre o conteúdo ou sobre a razão de existir daquela reunião ou daquela dinâmica. Aqui eu acho muito importante. E desde o início, quando você descreveu a Soul, você já descreveu uma metodologia Isso. com pré, durante e depois. Então, assim, não estamos falando aqui simplesmente de aplicar um curso ali para cumprir horas, como infelizmente ainda acontece muito, Muito. por tabela, né? Mas a gente está falando de metodologia, que tem toda uma jornada. Agora, e aí a gente vai voltar um pouquinho ainda a falar de tecnologia, de metodologia, mas no caso específico de tecnologia, aqui já entra um pouco dessa ansiedade. Do que a gente está falando? Assim, quando eu olho para minha equipe, seja minha equipe de negócios, de finanças, não importa a área, e quando eu me deparo muitas vezes com esse desafio chamado tecnologia,
Como que é? Como que eu divido? Como que eu deixo de generalizar a tecnologia e entendo qual que vai ser o repertório ali que vai me ajudar? Legal. Bom, não queria chover no molhado em falar de pandemia, mas acho que é importante, né? Porque talvez foi o maior acontecimento dos últimos, sei lá, 50, 60 anos que a gente passou, né? Acho que ninguém tinha passado por isso. Eu falei 50, 60, mas talvez dos últimos 100, né? Ahn, eu acho que é importante fazer um recorte aqui, né? Quando a gente fala de tecnologia, educação para tecnologia, a pandemia também ela trouxe um cenário junto com ela de um apagão de tecnologia, né? Então, várias empresas que a gente trabalha que são clientes nossas, né, vinham conversar com a gente a respeito de como é que eu vou capacitar as minhas equipes de tecnologia naquilo que elas precisam, porque você tem uma transformação também do conhecimento ali daquele momento que era necessário, né? É um contexto muito diferente, né? De trabalho remoto, de como fica a segurança da informação nesses pontos, como é que as pessoas vão levar os dispositivos para casa, sabe? Ninguém tinha política, então precisou fazer uma adaptação naquele Mesmo momento. do ponto de vista de negócio também, né? Do ponto de vista de Empresas que negócio. não tinham um canal digital, um potencial, precisaram acelerar Exato. um e-commerce, um app. Exato, não, é perfeito, do ponto de vista de negócio, né? E nesse contexto, quando a gente olha que todo mundo estava trabalhando remotamente, né? O mercado brasileiro ele se tornou um mercado assediado, né? Excelentes profissionais, empresas americanas, europeias, pagando em dólar, em euro, e absorvendo esse capital intelectual que existia aqui e as empresas locais ficando descobertas, né? Isso aconteceu. Poxa, legal. O que eu faço a partir disso? Então, as empresas que possuíam uma cultura de aprendizado contínuo, né, bem estruturadas, essas empresas elas tiveram mais facilidade de sair desse problema. Por quê? Porque eu tenho condições de aplicar dentro da minha própria estrutura de empresa, primeiro que eu consigo mapear os meus talentos. Obviamente que eu tenho ali os meus desenvolvedores, eu tenho a minha equipe de tecnologia, mas eu tenho pessoas que talvez estejam em outras áreas e que têm aptidões ou têm desejos de trabalhar na área de tecnologia. Puxa, legal, eu consigo fazer uma migração. E eu consigo acelerar essas pessoas. Como? Oferecendo para elas o que a gente chama de upskilling. Né? Então, tem um termo que é o upskilling e o reskilling. O upskilling puxa, eu conheço sobre um determinado tema, por exemplo, eu trabalho com vendas, né? Sou da área de vendas. Bacana, eu sou muito bom em negociação, mas talvez eu não seja muito bom em pricing, por exemplo. Poxa, legal, eu posso fazer um upskilling dentro da minha área, né? Para eu poder aprender a respeito de pricing, que é um tema que eu não domino tanto. Você potencializa ali algo que você precisa Exato. aprimorar, Dentro mas do dentro meu do seu do meu contexto. universo, exato. E existe o reskilling. O que é o reskilling? Puxa, eu sou um cara de vendas, domino todas essas técnicas e assim por diante, e agora eu quero trabalhar com operações, com gestão de projeto. Puxa, é um contexto totalmente diferente do que eu estou acostumado. Então, vou ter uma série de outros conhecimentos que eu vou precisar desenvolver para eu poder, de alguma forma, ali, performar nesse meu novo ambiente de trabalho. Então, o upskilling e o reskilling foram termos muito falados durante a pandemia, né? Porque é isso. Então, as empresas que tinham uma cultura de aprendizado contínuo bem estruturada, elas conseguiram primeiro mapear os potenciais talentos ali, né? Que estariam ou não na área de tecnologia e acelerar ou construir esses novos conhecimentos dessas pessoas. Cara, deixa eu abrir um parênteses aqui, Por isso favor. é importantíssimo, assim, você descreveu agora quase que a coluna vertebral de uma companhia. E aí, de novo, a gente não está falando aqui só de cursos ou de Perfeito. treinamentos. O exemplo que você deu das empresas que tinham uma cultura, uma metodologia de ensino ali, essas empresas conseguiram reagir a um contexto que era muito complexo. Perfeito. Perdendo talentos, tendo que mapear o que eu tinha internamente, tendo que trazer mais letramento digital para todo mundo. Literalmente, a gente está falando da alma do É negócio, isso. né? É isso. E no fim do dia, isso aconteceu na pandemia e isso vai continuar acontecendo daqui para frente. Em outras formas, né? Com outros problemas, mas isso continuamente acontece, né? Então, agora vamos pensar, ano retrasado, houve a introdução da IA generativa no mercado, né? Então, assim, a gente agora não está falando de um problema, a gente está falando de uma oportunidade, né? Uma oportunidade, porém,
todo mundo foi bombardeado com isso, as empresas se transformando, como é que eu aplico isso no meu dia a dia, como é que eu trabalho esse desenvolvimento. E aí, de novo, aquelas que estavam preparadas com uma cultura de aprendizado contínuo, elas respondem mais rapidamente à inserção dessa tecnologia. Então, elas têm claramente a visão do que essa tecnologia, ou claramente essa visão é meio pretensioso demais, né? Porque acho que quando surgiu, talvez ninguém tivesse clareza sobre o impacto que isso poderia trazer para o mercado como um todo. Mas assim, ela vê um horizonte. Poxa, legal, o mercado está caminhando para cá. As oportunidades que existem são A, B e C. Legal, quais são as habilidades que são necessárias para você navegar nesse universo com todas essas mudanças? Puxa, ali a gente precisa mapear quais são essas habilidades. E a partir disso, a gente consegue determinar que caminho de formação, né, e de aquisição de conhecimento que a gente vai aplicar. E ali existem diversas soluções, né? Então, tem empresas que optam por ter uma universidade corporativa dentro de casa, e isso é ótimo, porque você consegue dar o tom de voz que você quer, você consegue trazer as formações, trazer os conteúdos necessários para que isso aconteça dentro de casa. Tem empresas que, além da universidade corporativa, têm parceria com outros institutos, isso ajuda também na formação desse capital intelectual. Tem empresas que recorrem a recursos externos, e está tudo bem. O importante é existir uma estratégia de aprendizado contínuo para resposta a qualquer tipo de mudança, né? E aí, falando de tecnologia, cara, eu acho que essa é uma grande realidade, né? Então, assim, da mesma forma que a IA generativa foi introduzida no nosso mercado há 2 anos atrás, né? E que vem tendo muitos impactos, as empresas ainda hoje tentando entender, né? Como isso vai mudar o seu negócio, e aí não é assim, como é que isso vai ser aplicado, né? Se eu vou usar o ChatGPT para escrever um texto ou não. Não, como é que isso vai impactar o seu negócio, né? Vou trazer um exemplo nosso aqui, da Soul, né? Então, nós desenvolvemos conteúdos digitais de aprendizagem, os famosos e-learnings, vídeos, né? Nós desenvolvemos esse tipo de solução. Existem ferramentas hoje de inteligência artificial que você digita o texto que você, ou digita o tema, ela já te traz um e-learning. Então, assim, isso vai substituir o De meu forma negócio? rápida, escalável, com Exato. volume. Isso vai substituir meu negócio? Não. Eu preciso, obviamente, entender quais são aonde eu vou aportar valor a partir de agora. E a partir disso, olhando para dentro de casa, entender, legal, qual o perfil de profissionais que eu tenho? Esse perfil de profissionais é o perfil de profissionais que eu preciso agora? E a pergunta que é mais importante, tá, não é o perfil de profissionais que eu preciso agora. Volto na mesma história. Como é que eu desenvolvo esses profissionais para que eles possam atender para onde a gente quer ir agora? Que é, por exemplo, com o trabalho de consultoria. A gente está navegando muito bem com a parte de consultoria hoje em dia. Né? Então, por quê? Porque ali é a nossa expertise, é o nosso capital intelectual trabalhando em prol do projeto do nosso cliente. Né? Isso a tecnologia não vai substituir porque a gente tem a vivência dos projetos que a gente atua. Então, os nossos profissionais precisam também se desenvolver em relação a isso, né? Então, você como negócio já está se reinventando a partir do impacto que tem a IA generativa. O primeiro episódio do Tech for Business foi com o presidente da IBM Brasil, e a gente falou muito desse assunto, inclusive ele trouxe um pouco dos desafios e da ansiedade que existe no mundo corporativo de como lidar com a IA generativa. Vou deixar a descrição aqui no episódio, que é muito interessante. E aí tem um ponto aqui, a reinvenção do seu próprio negócio. E aí a reinvenção do negócio de praticamente todos os clientes e todos os negócios, gente, todos os segmentos, né? É, quando a gente olha para a AI generativa, e agora saímos de tecnologia, fechamos em AI generativa, a gente está de fato diante de uma grande revolução, como você disse, de mudar indústrias, mudar segmentos, Uhum. mas o que você percebe de desafio da parte dos gestores, das lideranças, que precisam, a partir de agora, elas precisam não só tratar do futuro desses profissionais, mas trazer a AI generativa nesse contexto. E tem um complicador aqui, a discussão sobre substituição, né? Uhum. Que é substitui, não substitui, complementa, não complementa. O que a IA generativa traz de desafio para quem quer hoje criar uma estratégia de ensino? Muito boa pergunta, porque traz de desafio. Acho que a gente pode começar falando de oportunidade. Acho que ela traz muita oportunidade. Eu participei recentemente de um evento nos Estados Unidos, que é o principal evento de treinamento e desenvolvimento. E em uma das palestras, o palestrante ele trouxe uma fala que eu achei assim, bem legal. Ele falou assim: a IA generativa não vai substituir ninguém. O que vai substituir as pessoas são pessoas usando a IA generativa.
Então, é uma quebra de paradigma. Por quê? Porque você agora precisa, na verdade, saber utilizar a IA generativa, né? Então, acho que a primeira provocação que eu faço para as pessoas e que eu faço dentro de casa, dentro da própria empresa, é o quanto você conhece de IA generativa. Por mais que você, poxa, fala assim, mas eu não quero, não preciso ser expert nisso. Ninguém precisa ser expert. Quanto você conhece a respeito, né? Quanto você já usou uma ferramenta? Quanto você já pensou em quanto de produtividade você pode ganhar? Porque pensa que assim, enquanto isso vai se massificando, a tendência é que, com o ganho de produtividade que você consegue com a IA generativa, ferramentas, por exemplo, o ChatGPT, é o mais básico de todos, mas vou usar ele como referência, a pessoa que não utiliza, ela acaba perdendo produtividade. Então, isso é um problema ou é uma comparação que vai ser feita, né? Para as lideranças, é importante, eu acredito que, duas coisas. Primeiro que é incentivar as pessoas a conhecerem a respeito, né? Então, de novo, colocar as pessoas em contato, incentivar discussões, incentivar possibilidades dentro do trabalho com o uso de inteligência artificial. Então, acho que esse é um primeiro ponto, né? Você falou de letramento. Eu acho que, além do letramento digital que a gente precisa ter como letramento digital como um todo, né? O letramento digital para IA também é um ponto que precisa ser feito. O beabá mesmo, né? Então, como é que isso funciona? Para que isso funciona? Né? O que pode, o que não pode? Então, esse é um desafio. Então, a liderança provocar essa constante discussão, né? Esse aspecto da parte da liderança tá muito claro e o desafio é grande. E do ponto de vista de repertório das pessoas, dos profissionais, né? E aí, qualquer nível profissional aqui, talvez o exemplo que você deu de upskilling e reskilling, de reinvenção, mas um perfil de jovens talentos. Como que a gente se aplica? Como precisa ser a mentalidade hoje? E considerando que é contínuo também, Sim. né? A gente está usando aqui a IA generativa como exemplo, mas a gente pode ampliar para a tecnologia como um todo. Uhum. O desafio de um profissional hoje diante dessa transformação. Então, como que eu busco repertório? Como que eu faço essa distinção do que vai ser importante para minha carreira? Legal. Cara, assim, a gente fala muito dentro da educação corporativa de um termo também em inglês. Peço desculpa se eu estiver falando muito termo em inglês, mas a gente usa bastante esses Foram termos, né? 5 até Foram agora, tá 5? bom. É. Então vou emplacar o Sua sexto cota aqui. é 10. Tem um termo que a gente usa muito que é o lifelong learning, né? Que é aprendizado por toda a vida. Isso é um... Eu digo que, assim, a gente pode buscar definições, eu digo que é uma filosofia de vida, né? Assim, o lifelong learning, ele nada mais é do que a gente pensar que, assim, a gente precisa continuamente estar aprendendo a todo momento. Então, se a gente pega esses contextos todos que a gente está falando de transformações, é importante a gente saber que a próxima transformação é questão de tempo para ela surgir. Então, eu preciso continuamente estar me adaptando, né? Pessoas da área de TI, que eu acho que é o grande público aqui desse nosso bate-papo, né? Já tem um pouco disso na veia, né? Certificações, o pessoal está sempre buscando certificar em novos produtos, em novas linguagens, né? Então, isso faz parte da profissão de tecnologia. Mas isso é importante, e aí tudo passa pelo autoconhecimento, né? Então, a gente sempre provoca dentro da Soul, com os nossos clientes, a questão de pensar continuamente no meu próximo passo, né? E para isso, a gente entender que existem diversos recursos, né? O aprender, ele não é somente o e-learning, ele não é somente a sala de aula, voltando para a primeira pergunta. Ele não é somente isso. O aprender, cara, é ouvir um podcast. Então, assim, eu tenho certeza que tem gente que aprende muito ouvindo o podcast Tech for Business, né? Por quê? Porque busca referências de temas que são relevantes, temas que são importantes para o desenvolvimento de carreira dela, a partir do que está sendo falado aqui. Então, podcast, poxa, é uma ferramenta, né? A gente pode pensar em livros. Cara, é muito básico, né? Mas livro também é uma ferramenta. Vídeos no YouTube, de maneira geral, não estou falando de podcast, é uma referência, né? Então, você pode, inclusive, dentro da estratégia corporativa, aplicar o uso de tudo isso. Então, essa também é mais uma quebra de paradigma. Quando a empresa, né, os gestores de treinamento, os gestores de educação corporativa entendem que não é só desenvolver conteúdo e colocar para dentro da plataforma, mas é usar o que o mercado, né, o que a internet tem de disponível e que faça sentido para o seu contexto, você potencializa muito a aprendizagem das pessoas. E aí, estou falando de formatos disponíveis na internet, mas também não é só discussões,
né? Fóruns, grupos de prática, comunidades de prática. Isso faz parte também da construção do aprendizado. E aí, para o profissional de tecnologia, para o profissional de qualquer segmento, é importante estar inteirado de tudo isso que está acontecendo. E, obviamente, buscar esses conhecimentos. Então, eu falei que faz parte de uma autoanálise, né? Uma autoanálise de quais são as habilidades que eu tenho e quais são as habilidades que eu preciso desenvolver para o meu futuro. Bruno, eu vou reverter um pouquinho aqui. A gente falou bastante de inteligência artificial, às vezes a gente foca muito em uma disciplina específica, no caso de tecnologia. Aham. Mas e o oposto? Eu tenho percebido, conversando muito com C-levels relacionados à tecnologia, a varejo, que existe uma busca por um repertório, especificamente os profissionais de TI, que vai além do técnico, que Uhum. vai além da ferramenta, que está relacionado ao negócio, que está relacionado até a questões comportamentais. Faz sentido isso? E isso muda Super. muito? Super. Se você olha o Fórum Econômico Mundial, né, eles fazem sempre as listas, né, de prioridades para os negócios, e existe uma pesquisa que é as prioridades até 2027, né, do Fórum Econômico Mundial. E as habilidades, né, dessa lista são, na sua maioria, soft skills, né? Existem, obviamente, hard skills ali, por exemplo, questão de inteligência artificial generativa, mas o que move mesmo, a prioridade dos negócios é pensamento crítico, né, tomada de decisão, networking, influência, então resiliência, né, capacidade de ser resiliente. Então, esses são todos soft skills, né? São aspectos mais comportamentais ou mais ligados a negócio, como você mesmo falou. Então, sem dúvida, faz todo sentido. É uma prioridade para os negócios e para todos os profissionais. Eu acho que cada vez mais, né? As tecnologias elas vão se difundindo, né? As pessoas vão aprendendo e vão, como eu falei agora mesmo, né? Tendo acesso a essas informações. Então, assim, para eu aprender sobre uma determinada linguagem de programação, antigamente a minha única forma era, putz, sei lá, fazendo um curso extremamente caro, era inacessível. Hoje Bastante é limitado bastante hoje. limitado. Hoje eu acesso o YouTube e eu provavelmente vou ter um conteúdo de qualidade a respeito disso. Mas, o que também traz muito desafio. Aí tem uma curadoria que ela não passa só Isso, pela empresa que está aplicando a educação, mas pela perfeito. própria pessoa, né. Perfeito. Pela empresa é perfeito. É assim, a empresa, eu digo que assim, resumindo a nossa conversa toda aqui de hoje, eu acho que assim, a empresa, ela tem o trabalho e a responsabilidade de ser uma curadora, hoje em dia, né? De ser uma curadora dos conteúdos. Porque o acesso e a disponibilidade está aí. E aí, óbvio, as pessoas também precisam saber separar o joio do trigo, saber o que é bom, o que não é bom, porque tem muito acesso. Mas é isso. Então, em relação à tecnologia, poxa, a disponibilidade de informações ela é muito ampla. Ela é muito ampla. E o grande diferencial das pessoas no negócio hoje em dia vai ser mesmo a questão de soft skills. É o quanto eu tenho uma boa inteligência emocional para lidar com desafios que acontecem, né? Quanta gente não teve dificuldade para assimilar coisas ligadas à pandemia mesmo, que a gente falou bastante aqui no começo, né? Então, poxa, quanta inteligência emocional eu preciso ter, o quanto eu preciso trabalhar a questão de networking, né? Para poder aprovar projetos, para poder vender uma ideia, para poder conectar e criar alianças dentro do meu ambiente de trabalho. Isso tudo é soft skill, isso tudo é comportamental. Então, o profissional do futuro, né? Eu, inclusive, tenho uma palestra que eu faço falando a respeito do futuro do trabalho, e no fim dessa palestra, o que a gente identifica cara, o futuro do trabalho ele é baseado em soft skill. Ele é baseado em soft skill. Ele é baseado na questão humana, né? Por mais que a tecnologia esteja aí presente, né? Deixa eu juntar 2 elementos que você já trouxe aqui. Primeiro, quando você falou da pandemia, você deu o exemplo do desafio das empresas de terem uma retenção ali, entre Uhum. aspas, dos profissionais, né. E quando a gente fala de TI, isso é uma realidade. E, em contrapartida, a gente também continua tendo um desafio de profissionais qualificados e formados, quando a gente fala de tecnologia. Agora olhando para a empresa, quando eu tenho aí olhando para a empresa do ponto de vista de trazer novos talentos, talentos emergentes, talentos que estão entrando agora no mercado, por que que tudo que a gente falou de ter uma metodologia, de ter uma cultura de aplicação de ensino de tecnologia é importante pensando nisso, em conseguir trazer novos talentos, não só porque temos um déficit no Uhum. mercado, e não só porque eu também tenho uma concorrência muito grande, né, mas por que que essa política, essa estrutura, ela é importante para atrair gente nova? É uma excelente pergunta, cara. E eu acredito que isso se resuma justamente pela incapacidade que a gente vai ter, eh,
do ensino tradicional de capacitar e de trazer o conhecimento para essas pessoas. O volume de vagas que são abertas todo ano, eles são, em tecnologia especificamente, é incompatível com a quantidade de pessoas que se formam em tecnologia. Então, assim, o ensino tradicional não consegue suprir esse gap de profissionais. Não consegue. Então, as empresas elas passam a ter uma responsabilidade na formação das pessoas também, para a sua própria sobrevivência. Né? Para a sua própria sobrevivência e para a sua própria capacidade de criar diferenciação. Então, é muito relevante que as empresas tenham uma estratégia de desenvolvimento, né? Você usou uma palavra que eu achei muito importante. Disso está na alma da empresa, né? É importante, porque assim, é uma questão de sobrevivência mesmo, o desenvolvimento dos seus talentos, né? Então, tem uma empresa do segmento farmacêutico que a gente atende, que eles fizeram um programa, se couber aqui um exemplo rápido, né? Um programa de desenvolvimento de jovens talentos para tecnologia nessa época de pandemia, né? Por conta de tudo que eu comentei, né? Então, eles trouxeram esse programa. Pessoas em situação mais vulnerável, né? Pessoas que não tinham acesso à formação. E legal, trouxeram isso. Eles conseguiram não só atingir o número de vagas que eles precisavam, como a retenção, depois de 4 anos de programa rodando, a retenção desses talentos é uma coisa absurda, assim, beira os 90%, acho que até mais. Por quê? Porque atrelado a isso existe, para a pessoa também que estava fazendo parte desse programa, uma questão de gratidão, né? Um senso de pertencimento, falar, puxa, a empresa investiu no meu desenvolvimento. Então, cara, se você olha o quanto a educação pode trazer retorno para a empresa, né? É uma questão, assim, fantástica que qualquer empresa falaria assim, puxa, preciso trazer isso para minha para minha realidade, né? E eu vou passar a entender que isso é o segredo entre o meu sucesso hoje e o meu sucesso no futuro, né? Então, cara, eu acho que tem muito essa questão de colocar a educação corporativa no centro, né? Do seu negócio, para que as pessoas possam se desenvolver e buscar ali o desenvolvimento delas, olhando para a retenção, olhando para a performance, olhando para todo um contexto atual e futuro que elas podem entregar para a organização. Acho que tem um ponto que ficou muito claro nesse nosso papo, que é o quão é estratégico, né? De novo, Extremamente. não é, como eu já destaquei algumas vezes, não é isolado, não é apenas treinamento, a gente está falando de uma estratégia mais ampla e é uma estratégia de sobrevivência para a companhia, Sim. não só na reinvenção do negócio, mas para trazer novos talentos, para conseguir formar. Para fechar, eu vou juntar as duas pontas os dois protagonistas da nossa conversa hoje. Liderança, empresa e os profissionais, as pessoas aqui. Em determinado momento a gente falou sobre curadoria, né? Você deu o exemplo da abundância, onde a gente tem muito conhecimento, muita disponibilidade de informação, mas tem um desafio aqui de fazer essa curadoria. Eu queria fechar com isso. Uhum. Assim, o desafio que a empresa tem, e a oportunidade também de Uhum. dar um direcionamento, considerando que as pessoas, os profissionais estão mais empoderados, têm mais acesso a conteúdo, as funções mudaram muito, agregaram outras disciplinas, então qual que é esse desafio de conectar direcionamento, mas com todas essas opções que as pessoas têm aqui? Legal. Eu acho que é o grande papel, na verdade, das empresas, né? Então, esse desafio é o desafio que as empresas precisam assumir, né? E as áreas de educação corporativa, as universidades corporativas precisam entender que o papel delas é muito do direcionamento, né? Então, um ponto bem importante. Então, o que você precisa para seguir crescendo na sua carreira, seguir entregando os resultados que a empresa precisa que você entregue, né? Isso é um ponto. E a partir disso fazer uma boa curadoria, né? Então, até comentei que nós somos parceiros de uma plataforma global, tem mais de 10 mil conteúdos, né? Dentro dela. E a gente percebe que, assim, muitas empresas que adotaram essa tecnologia, colocaram para todo mundo, tiveram uma grande frustração. Qual que era a frustração? Poxa, são 10 mil conteúdos, a pessoa passava mais tempo escolhendo o que fazer do que efetivamente se desenvolvendo, né? Então, a área de treinamento, a área de RH, a área de educação, enfim, cada empresa tem a sua estrutura, né? Precisam direcionar essas pessoas. Não, poxa, olha, para você desenvolver a sua carreira, esse é o caminho, essas são as habilidades, né? Esses são os conhecimentos que você precisa adquirir. E aí,
dar o ferramental para as pessoas poderem efetivamente se desenvolver. E aí, de novo, né, voltando lá para o nosso começo, esse ferramental pode ser uma plataforma de conteúdos online, treinamentos presenciais, pode ser, enfim, formações, MBAs, pós-graduações, cursos livres, conteúdo disponível na internet. Cara, o leque de opções é tão gigante, é tão grande, que o importante é que você tenha o direcionamento. Porque a forma como a pessoa vai consumir isso, cada um vai fazer da melhor forma que funcionar para você. Eu sou um cara que, por exemplo, funciona muito melhor assistindo um vídeo do que lendo um livro. É minha preferência. Então, se eu tiver acesso a essas duas possibilidades, cara, eu vou naquela que eu melhor consumo. E no fim do dia, para mim é importante, porque todo mundo gosta de aprender. Né? Aprender, todo mundo gosta. Né? Só que, poxa, se eu tiver que ler um livro e eu não sou um cara muito da leitura, cara, isso vai ser uma dificuldade, uma dureza. Então, o papel da empresa é essa, de direcionar, de fazer uma devida curadoria e poder disponibilizar o ferramental. E do colaborador é ser protagonista do seu aprendizado. É entender o que funciona para você, o que funciona melhor para você. Como é que eu agrego, né? Como é que eu trago o aprendizado para o meu dia a dia? Como é que eu trago isso para uma fluidez melhor do que fazer um curso lá que não é tão legal assim? Sabe o que é interessante? Que tirando do mundo corporativo, eu acho que vale pro momento que a gente vive como sociedade, né? O que você descreveu aqui de direcionamento, acho que a palavra curadoria ela é importante, é para tudo na vida, né? No consumo de conteúdo, entretenimento, consumo em todas as formas aqui, não é só sobre o mundo corporativo. A gente tem muito acesso, muita informação, muita coisa e precisa de uma curadoria. É muito legal. Sem dúvida, senão a gente... Quantas palavras em inglês eu já falei? 8. 8, então vamos lá. Tem mais 2. Tem mais 2. Senão a gente vive, e no universo corporativo vive muito, que é o FOMO, né? O pessoal fala tanto que é o Fear of Missing Out, é o medo de perder alguma coisa. Cara, não é por aí, sabe? Acho que tem muita coisa boa, só que assim, a gente precisa fazer aquilo que é importante para o nosso desenvolvimento de carreira, para o caminho que a empresa quer trilhar, porque se a empresa cresce, eu cresço junto. Então a gente precisa saber escolher, né? Só que às vezes, assim, tem tanta opção, que é o que você tá falando, cara, que eu não sei escolher. O FOMO toma conta de mim. Então, se a empresa diz, cara, vai para esse caminho. Aqui é onde está o segredo para o seu desenvolvimento e alinhado com as nossas expectativas, com os nossos objetivos também, aí você vai olhar e falar assim, faz sentido para minha carreira. Faz sentido para minha carreira isso daqui. Então, deixa eu ir para esse caminho. Então, é um papel muito importante da empresa trazer esse recurso, né? Trazer esse direcionamento, e um papel muito importante do colaborador de ser, de novo, eu vou falar de novo essa palavra, ser protagonista do seu desenvolvimento. Ótimo, não adianta a empresa direcionar. Protagonismo aqui, a gente fecha com isso, protagonismo, né? E aí o protagonismo requer também muita responsabilidade e por aí vai. Não fique com FOMO, você que chegou aqui a esse episódio, a gente tem uma série aqui do Tech for Business que fala de outros assuntos, de tecnologia, de negócio, mas sempre conectando um ao outro, porque é muito interessante. Bruno, obrigado pela aula, usando a metalinguagem aqui da educação, e obrigado por trazer muitos insights pra gente. Eu que agradeço todo mundo que ficou até aqui com a gente, agradeço o Pacete pelo convite, muito bom poder falar sobre educação, poder trazer luz aí à educação corporativa, né, como uma grande ferramenta para o desenvolvimento de pessoas, né? Então, eu sou extremamente apaixonado pelo tema, então agradeço aí pela oportunidade, pela abertura da gente conversar sobre. Muito obrigado. Valeu. Pessoal, esse foi mais um episódio do Tech for Business, falando sobre educação corporativa e tecnologia. E a gente tem uma série todinha aí para você acessar. Você que chegou pela primeira vez aqui, maratona, porque tem muito assunto legal. Eu gostaria de agradecer ao Vila Regia, o nosso buffet parceiro, que está ajudando na construção aqui do nosso podcast. Muito obrigado e a gente se vê no próximo episódio.